é sempre algo tenso, né, participar de uma comissão parlamentar de inquérito, porque eu, apesar de muita gente banalizar, eu não banalizo. Eu acho que é um instrumento incrivelmente importante e potente, né? Então, você ter a possibilidade de discutir os temas que são discutidos nas CPIs, eu acho que é algo extremamente valioso. E por ser extremamente valioso, a gente fica naquela de não querer perder essa oportunidade, né? Porque o Brasil é um país onde se discute tanta coisa que, enfim, é simplesmente diversionista, tenta tirar a atenção, que quando a gente tem a chance de discutir coisas importantes, a gente fica naquela de não querer perder a oportunidade de jeito nenhum. E eu vim com esse estresse, assim, no bom sentido, no melhor sentido da palavra, de poder aproveitar a oportunidade e dar uma contribuição para essa comissão parlamentar de inquérito que Calejão e Chico, Robertinho, William, para mim, uma das, potencialmente, uma das mais importantes que o país já teve. Eu falei aquilo não foi para agradar quem estava ali. Veja que a gente está falando de um caso, primeiro, de corrupção, e eu comecei minha fala dizendo isso. Falei, nem fraude a gente tem que usar. No começo era inconsistência contábil. Aí depois o pessoal começou a usar fraude. A gente tem que usar a palavra corrupção. A gente está falando de atividades de corrupção, no sentido literal da palavra. E por que a gente não chama de corrupção, gente? Vamos ser aqui absolutamente franco. A gente não chama de corrupção porque quando é relacionado a quem é rico e poderoso, a gente arranja outra maneira. Vários eufemismos, a gente arranja uma maneira de mascarar aquilo que não tem outro nome, é corrupção. Quando, no governo passado, várias medidas foram tomadas ou deixaram de ser tomadas, e isso resultou na morte de um monte de gente, essas pessoas tornaram-se, na minha opinião, assassinas. Né? Não foram... foram pessoas que, enfim, não cumpriram com os seus deveres, elas foram lenientes, elas foram... Não, elas têm a mão suja de sangue. E nesse caso das Americanas, a gente está falando de práticas corruptas. E não é só corrupção. O maior esquema de corrupção já detectado no país até hoje. Até agora, o número final não é sabido, né? E eu acho que tudo isso vai aparecer com as investigações. Mas você lê em alguns lugares 20, em alguns lugares 40, em alguns lugares 50 bilhões de reais, gente. Bilhões de reais. Eu falei na CPI, dinheiro não some. Dinheiro sai de um lugar e vai para o outro. E você sabe uma das partes, Galejão, eu não sei o quanto vocês assistiram da CPI, mas eu acho que a parte que eu mais gostei foi quando eu fui questionado pelo deputado Mendonça Filho as perguntas que são exatamente aquelas que vão no sentido de defender o posicionamento dos donos das Americanas. E eu agradeço ele ter me feito essas perguntas. Que as perguntas sejam feitas ali, para a gente ter a oportunidade de derrubar argumentos que são os argumentos que estão sendo utilizados pelos donos da empresa. Tipo, mas a gente foi o maior prejudicado. Mas calma aí, você foi o maior prejudicado e seria mesmo, porque a gestão da tua empresa não funcionou direito, você não teve lucro na tua empresa, o setor passou por um momento ruim, o país passou por um momento complicado. Agora, a Luísa Trajano na Magazine Luiza, ela teve todo o prejuízo, porque a ação dela caiu na pessoa física, ela é dona dessas ações, ela teve prejuízo, mas ela não cometeu fraude e durante esse período ela não ganhou dinheiro indevido, vocês ganharam. Os acionistas das Americanas ganharam bilhões de reais indevidos. Outro erro que as pessoas... mas eles tiveram prejuízo porque tiveram que capitalizar a empresa agora. Isso não é prejuízo, gente. Isso eles aumentaram a participação deles na empresa. Se a empresa se recuperar agora, eles vão transformar a fraude em lucro. Em lucro. Então, isso mas você entende como em vez de eu ficar chateado com essa pergunta, eu falo de coração que eu tenho que agradecer ao deputado Mendonça Filho por ter me feito essa pergunta,
Foi uma Porque ele me deu a oportunidade, chance de poder falar uma coisa que é o argumento que eles vão usar. Claro. Entendeu? Eduardo. Então, eu tentei colocar de lado aqui a visão pessoal, até falei isso, falei assim, ó, você não está entendendo, você está achando que eu estou dando minha opinião pessoal sobre os sócios? Não queira saber minha opinião pessoal sobre os sócios. Porque Eduardo, minha opinião pessoal... Aí vai ser confusão que a gente vai ter na conversa. O que eu trouxe aqui são dados, entendeu? São informações para tentar ajudar vocês a tentar ver essa fraude de uma maneira mais nítida.